Graças e paz, irmãos, irmãs, um excelente domingo desde já. Nós estamos aqui na nossa EBD, nos preparando para mais uma lição, a lição de número 10, a porção dobrada. E o nosso texto base se encontra lá no segundo livro dos Reis 2, versículo 9, que diz o seguinte: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. E o título dessa lição nos fala exatamente isso, a porção dobrada, e é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Mas antes eu gostaria de te convidar a fazer uma oração, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos conceda a sua graça de entender, compreender e aplicar a sua palavra. Pai, nós te agradecemos por este domingo, por essa manhã. Te peço aos queridos irmãos e irmãs que nos assistem nessa manhã, que o teu Espírito Santo que tem alcance em todos os lugares, em todos os corações, que nos ajude, Senhor, a compreender a tua palavra, que é santa, é bendita, e que possamos entender o propósito, Senhor, ao qual o Senhor nos apresenta esse texto, o Senhor nos apresenta essa lição, e que possamos ser ricamente abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, lição número 10, o objetivo dessa aula é nós compreendermos o que de fato Eliseu pede a Elias, né? O que significa de fato essa porção dobrada que ele pede, solicita a Eliseu, a Elias. E é interessante que nós temos que destacar aqui de início, né, que a semelhança de Enoque, Elias, né, ilustra aqueles que serão arrebatados pelo Senhor quando Jesus voltar, né, como está lá em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Né? Então, para que Elias pudesse deixar Eliseu, né, para dar continuidade a seu trabalho, Eliseu caminhou com o seu sucessor até Gilgal, até a região além do Jordão. Né? E deve ter sido uma caminhada, né, muito proveitosa, através daquilo que eles... durante o caminho, né, certamente tudo que Eliseu pôde absorver nas conversas com Elias. Certo irmãos, nós temos que entender que da chamada de Eliseu até o arrebatamento de Elias, nós não podemos precisar quanto tempo levou, né? Quanto tempo se deu nesse aprendizado de Eliseu antes que Elias pudesse ser tomado. Mas é certo que no pedido de Eliseu, nós encontramos algo semelhante, a um outro pedido semelhante a respeito do que se quer, né, no momento de transição. Eu quero ler o mesmo texto numa outra versão bíblica. Diz assim: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que eu posso fazer em favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Eu gostei muito dessa versão, porque na verdade ela traduz melhor aquilo que Eliseu quis passar naquele momento, e certamente Elias entendeu aquele propósito, mas para nós nos dias de hoje precisamos entender, né? Então há um pedido semelhante, né? Nós aplicamos essa lição, né, a respeito do pedido de sabedoria de Salomão, e há um texto semelhante lá no primeiro livro dos Reis 3, versículo 5, 1 Reis 3, versículo 5, em que em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. À semelhança do que ocorreu aqui, Elias então diz para Eliseu, né, pede-me o que queres que eu te faça. São pedidos semelhantes em momentos de transição. Aqui em Salomão nós vemos uma transição em relação ao trono, uma
substituição de monarcas. Aqui nós vemos uma substituição de profetas. Então há um pedido semelhante. E há também uma semelhança na resposta desses dois pedidos, tanto de Salomão quanto a respeito de Eliseu. E a resposta, né, no seu conteúdo, né, no sentido de que foram pedidos pessoais, não foram pedidos pessoais para benefício próprio, mas há um pedido altruísta, pensando no bem-estar do próximo. Salomão pede a Deus sabedoria para que pudesse julgar o povo de maneira justa. E Eliseu pede porção dobrada do espírito de Elias para que pudesse conduzir o povo a se afastar da idolatria, a afastar o culto a Baal e para que ele fizesse o julgamento da casa de Acabe e Jezabel. Sabendo de toda a situação em que ele estava inserido, certamente ele pede uma porção dobrada do espírito de Elias, ou seja, quero repetir no texto que nós lemos anteriormente, numa outra versão, herdeiro do teu espírito profético. É importante, já adiantando aqui, que Eliseu não pede porção dobrada do Espírito Santo, até porque o texto não diz isso. Aqui a palavra Espírito, ela está em letra minúscula, e aqui a ideia é como se Eliseu, como filho de Elias, estivesse pedindo a herança que lhe cabia, essa porção dobrada. E nós vamos ver aqui também uma associação a um outro texto que está lá em Deuteronômio 21, falando a respeito disso. Mas antes de avançarmos, eu queria destacar a semelhança desses dois pedidos, tanto de Salomão, que é um pedido que não há benefício próprio, há um benefício em relação a terceiros, assim como Salomão pediu sabedoria para julgar o povo com equidade, com equilíbrio. Eliseu pede essa porção dobrada para que ele pudesse cumprir o ministério profético. Importante dizer o seguinte: não existem ministérios proféticos distintos. Em que sentido? Elias foi chamado para o ministério profético e Eliseu foi inserido nesse mesmo ministério profético. Não há uma inauguração de um novo tempo, um novo tempo profético, mas nós temos um tempo profético com a atuação de dois profetas específicos, Elias e Eliseu. Então Eliseu dá continuidade ao período profético de Elias. É importante nós entendermos isso. Mas vamos aqui pegar os detalhes do texto, porque geralmente dizem, o que a gente costuma ouvir, que Eliseu pediu o dobro do Espírito Santo a Elias, e que de forma errônea, nós sabemos que não é desta forma, até porque o texto não nos diz isso. Uma outra coisa que se afirma, embora Eliseu tenha tido um número maior de milagres, que ele teria feito o pedido dessa porção dobrada para fazer o dobro de milagres que Elias teria feito. Também, se nós fizermos essa interpretação, ela é uma interpretação errônea. Nós temos que entender que esse pedido de porção dobrada foi justamente do profeta Eliseu entender a necessidade de acabar com o culto a Baal, fazer um julgamento à casa de Acabe e Jezabel e trazer novamente o povo de Israel à adoração ao Deus vivo. E sabia que tal tarefa era uma tarefa muito difícil. Então pedir esse dobro, essa porção dobrada, era do espírito de Elias, do espírito profético, do proceder do próprio Elias, porque Eliseu entendia de que a tarefa era muito difícil. E interessante então, precisamos entender aqui o que aparece aqui no texto, de 2 Reis 2:9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito.
Então, termos que aparecem aqui no texto, que é importante nós analisarmos. Peço que me toque por herança, não é? Essa porção dobrada baseou-se lá no livro de Deuteronômio 21:17, que vai dizer o seguinte: mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe porção dobrada de tudo quanto possuir, porquanto aquele que é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. A relação entre Elias e Eliseu era uma relação como se Eliseu fosse filho na fé de Elias. Então havia essa proximidade, e esse pedido de porção dobrada é como se fosse um pedido da herança ao qual Elias poderia deixar, né, para o seu filho na fé, no caso Eliseu. Então esse pedido se baseia nessa relação entre os dois e vai fazer esse pedido a respeito da primogenitura, né? Então Eliseu tinha uma relação muito próxima a Elias, e era comum aos profetas da época, né, que os seus discípulos fossem tratados como filhos. Então, do ministério de Elias, Eliseu é o seu primogênito, é o primeiro profeta gerado do ministério de Elias, né? Então ele faz esse pedido, né? Porque nós temos que entender o seguinte: Eliseu não tem outro chamado profético, ele não inaugura um novo tempo, né? Eliseu vem para terminar o ministério de Elias, né? Como eu já falei, acabar com o culto a Baal, levar Israel de volta a Deus e exercitar juízo à casa de Acabe. Então essa porção dobrada que ele pediu a Elias, né, não se tratava de um pedido de receber o dobro, por exemplo, do Espírito Santo, ou ter um ministério 2 vezes maior e mais importante do que Elias, mas sim ter mais do Espírito que motivou o grande profeta. É interessante que essa porção dobrada não era para que Eliseu fosse melhor do que Elias 2 vezes, mais importante que Elias 2 vezes, mais famoso que Elias 2 vezes. Esse pedido foi para que ele tivesse condições, forças espirituais para terminar o período profético inaugurado pelo profeta Elias, né? Então, né, apesar de haver muitos discípulos dos profetas que eram como filhos, Eliseu considerava-se filho primogênito, por isso ele merecia essa herança dobrada, né, conforme Moisés havia ordenado. Como um primogênito servindo ao pai, Eliseu havia caminhado com Elias e cuidado de suas necessidades, como por exemplo podemos ver lá no primeiro livro dos Reis 19:21. Mas a única herança que desejava era uma porção dupla do espírito interior da coragem de Elias, né? Era um espírito de coragem, era um espírito de fidelidade, era um espírito de fé em Deus e obediência à vontade de Deus, né? Então, vendo isso no profeta, né, no seu mestre, Eliseu entende o seguinte: olha, eu quero o dobro, né, do que compõe o espírito desse profeta, né, deste pai ao qual ele vai seguir, né, no seu ministério, né, um espírito de coragem, fidelidade, fé em Deus e obediência à vontade de Deus, né? Então Elias identifica isso em Eliseu e pede essa porção, né? Com esse pedido, Eliseu estava aceitando o ministério profético que Elias havia começado e declarando que, com a ajuda de Deus, o levaria adiante até a conclusão. Elias foi sincero com o amigo e lhe disse que Elias, não teria poder de conceder uma porção dobrada, pois só o Senhor poderia fazê-lo. Porém, se o Senhor permitisse que Eliseu visse ser levado da terra para o céu, seria prova de que seu pedido havia sido atendido. E foi assim que aconteceu. E dentro desse contexto, dentro dessa caminhada, né, de Eliseu junto a Elias nos seus últimos dias, né, nós podemos aproveitar aqui algumas situações a respeito do que ocorreu na caminhada entre
junto, né, de Eliseu junto a Elias. Eliseu sabia que seu mestre iria deixá-lo e desejava estar com ele até o fim, ouvir os seus conselhos e aprender, né? A impressão que nós temos é que Elias queria que Eliseu ficasse para trás, deixando ir sozinho, mas entende-se que era apenas um teste de devoção a Eliseu, né? Em vários momentos Elias quis impedi-lo, né, de continuar. No entanto, a insistência de Eliseu, né, faz com que ele declarasse a sua vontade e Elias confirmasse, né, de que o chamado de Eliseu ele estaria sendo confirmado nesse momento em desejar prosseguir com o mestre, né? Quando Elias joga o seu manto sobre Eliseu, né, ele faz de seu sucessor e o rapaz prometeu, né, 1 Reis 19:20, te seguirei. E o interessante, né, que ele cumpre essa promessa. Nos tempos bíblicos, né, para que um discípulo, né, pudesse acompanhar o seu mestre, ele o acompanhava de perto, né? Tanto é que nos tempos de Jesus dizia-se o seguinte: o discípulo, para ser um verdadeiro discípulo, é preciso estar coberto da poeira dos pés do seu mestre, de tão próximo que essa pessoa anda, né, aprende com o seu mestre. E certamente Eliseu assim providenciou, seguiu Elias de maneira de tão perto que certamente a poeira das sandálias de Elias cobria Eliseu pela sua proximidade. Então, Eliseu entendeu, né, de não perder as oportunidades de estar com o seu mestre naqueles dias ali tão preciosos, né, em que os dois caminharam juntos e certamente, como nós já dissemos no início, não temos como precisar quanto tempo durou essa preparação final de Eliseu, né? Mas certamente grandes aprendizados, grandes conselhos Eliseu recebe do seu mestre naqueles dias, enquanto caminhavam, enquanto descansavam, enquanto partilhavam ali algum alimento. É interessante chamar a atenção, né, que em Betel, Jericó e Gilgal, né, os dois homens visitavam, né, os discípulos dos profetas, grupos consagrados a Deus, para estudar as escrituras e ensinar o povo. Lembramos que Samuel também liderou essas escolas, né, chamadas escolas de profetas em Ramá. Esses grupos eram semelhantes às classes de discipulados na nossa igreja ou mesmo nas escolas bíblicas e seminários, né? Então a obra do Senhor encontra-se sempre a uma geração da extinção e devemos obedecer fielmente, né? É preciso então estar preparados sempre para que outros discípulos sejam devidamente preparados, né? Então, nesse caminho, Gilgal, Betel e Jericó, bem como também no Rio Jordão, né, são lugares importantes para a história de Israel, sendo que cada um deles era transmitida uma mensagem significativa. Antes de deixar a terra e ir para o céu, Elias desejava visitar esses lugares pela última vez e levar Eliseu consigo. Certamente, né, muitos conselhos, muitas situações foram ali apresentadas a Eliseu para que ele fosse tomando o seu espírito de coragem, de fidelidade, de honra a Deus, né, para que aquilo ali fosse alimentado no coração através daquilo que Elias, né, preparava ali o seu discípulo, o seu continuador de ministério naqueles dias, né? Então, é importante, né, fazer essa recapitulação, né, de alguns lugares do passado pela importância que tiveram junto ao povo de Israel, né? O passado é uma âncora para nos segurar, um leme a nos dirigir, e o Senhor pode usar essas memórias palpáveis para fortalecer a nossa fé, e certamente foi esta forma com que Eliseu
continuou firme para não deixar o seu sucessor, né? Então, em vez de ficar sentado sem fazer nada, visitou 3 das escolas de profetas e, sem dúvida, ministrou aos seus discípulos, né? Não disse a seu sucessor: vou te deixar, fixando-se de modo no aspecto negativo, mas disse: vou para Betel, vou para Jericó, vou para o Jordão, e manteve-se ocupado até o último instante quando o Senhor o chamou, né? Então, nós vemos aqui uma vida ativa de Eliseu para aprender aquilo que o Senhor estava ali passando através de Elias, né? Então, irmãos, importante nós entendermos essa questão desta porção dobrada, porque se trata de uma maneira ao qual Deus prepara Eliseu para conduzir o restante do momento ali, do caminho profético, do momento inaugurado pelo profeta Elias, para que fosse cumprido através da vida de Eliseu. Certamente, irmãos, nós vamos ver a atuação do profeta Eliseu com um campo muito maior em termos de números de milagres, né? Nós vemos, por exemplo, na morte de Eliseu, né? Eliseu já estava morto quando um cadáver é rolado para a cova onde estava o corpo de Eliseu, e quando esse cadáver toca o corpo de Eliseu, esse cadáver, né, esse homem ressuscita. Então nós podemos ver que certamente o poder de Deus passa a habitar na vida de Eliseu no momento em que ele recebe, né, essa promessa, né, enquanto ele vê, né, presencia o arrebatamento de Elias, é posto sobre ele esse espírito, essa porção dobrada, né? E essa porção dobrada, né, não é para fazer o dobro de milagres, também não foi no sentido, né, de receber em dobro o Espírito Santo, mas foi para que ele pudesse, né, com coragem, né, com fé, com determinação, fazer com que o povo pudesse avançar em direção a Deus, né, a retomada do culto, né, a Deus. E ali Eliseu pôde, através desse pedido, caminhar e finalizar o seu caminhar profético ali, finalizando o período profético ao qual foi determinado Elias, e Eliseu deu esta continuidade. Então, irmãos, a partir deste entendimento, né, e era necessário também que o profeta, né, fosse reconhecido, né, pela autoridade que lhe é dada por Deus, pelos milagres, né, e pelas profecias que eram proferidas por aquele profeta, né? Então nós vemos isso na vida de Eliseu, através dos milagres que são feitos, alguns inclusive em semelhança com o seu pai na fé, digamos assim, né? Como é o caso em ressuscitar o filho de uma viúva, né? E tantos outros milagres que puderam ser feitos por intermédio de Eliseu, para que o povo reconhecesse a autoridade de Deus sobre a vida do profeta, para que ele pudesse complementar o período profético inaugurado por Eliseu. Então que tenhamos aqui, né, essa inteligência no sentido de entender de que o texto ao qual nós estamos baseados, segundo o livro dos Reis 2:9, ele vai exatamente apontar nesse sentido, né? Que o pedido do profeta Eliseu não foi um pedido para que ele tivesse mais reconhecimento que Elias, que ele pudesse fazer mais milagres que Elias, que ele pudesse ser mais famoso que Elias. Não foi nesse sentido. Foi para que ele pudesse ser alimentado de fé, esperança, de amor, para que pudesse alcançar o propósito ao qual Deus estava colocando sob a sua responsabilidade naquele momento. Então ele se sente tão responsável
que ele pede o dobro daquele espírito para que ele pudesse completar ali a obra que o Senhor estava confiando por conta de tamanha responsabilidade em levar o povo a adorar o Deus vivo e verdadeiro, né? E certamente, né, a vida de Eliseu foi uma vida cercada de milagres, cercada de grandes eventos, e ao qual ele pôde demonstrar, né, que efetivamente ele recebeu o dobro do espírito que havia, né, no seu pai, o profeta Elias, né, o pai que eu digo, o pai espiritual, né? E talvez nós possamos fazer esse pedido, né, em relação a alguém talvez que até conhecemos, né, o nosso pastor, um irmão na igreja, né, um missionário, um evangelista, e que também tenhamos coragem de pedir, né, Senhor, me dê o dobro desse espírito, né, dessa coragem, desta determinação, a determinação de evangelizar, a determinação de orar, para que também possamos avançar no reino, né? É a lição ao qual nós tiramos aqui do nosso querido profeta Eliseu, que muito tem a nos ensinar, né? Então, que possamos pedir a Deus, né, a porção, né, do Espírito daqueles que têm atuado verdadeiramente no reino de Deus através das suas vidas, né? Eu quero desejar a você, né, uma ótima manhã, um bom domingo, que Deus esteja nos abençoando e também nos dê coragem, né? Nos dê um espírito de fidelidade, nos dê um espírito de obediência nos dias de hoje, para que possamos avançar no reino e possamos também ser bênção, sermos canal de salvação, canal de milagre na vida daqueles que nos cercam. Amém? Que Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe a sua vida e que seja um domingo feliz e abençoado.